Aqui é um gráfico, né, que também se encontra lá na página 145 da apostila 2 de vocês, né, que ele agora só representa em gráfico, né, a pressão de vapor de líquidos diferentes, né, conforme a temperatura. Tá? Olha que interessante. Vocês percebem que quanto mais eu aumento a temperatura, né, maior fica a minha pressão de vapor. Né? Isso é uma relação muito interessante. Galera, quanto maior é a temperatura, maior o líquido tende a evaporar. Não faz sentido para vocês? Né? Então, quando você esquenta a água, por exemplo, ela evapora mais rápido. Então, quanto maior a temperatura, maior é a pressão de vapor, ou maior a tendência que o líquido tem de passar para o estado vapor. Agora, olha que interessante. Vamos comparar esses três compostos. O etoxetano, que é o nosso éter, tudo bem? Que a gente viu aqui no slide passado, que é o nosso éter, tudo bem? O nosso etanol, né, que faz parte aí do álcool em gel, e a água. Né? São três solventes diferentes. Vamos comparar esses três caras a uma temperatura de 30 graus Celsius. E para eu comparar isso, eu vou simplesmente marcar o 30 graus Celsius que eu quero e eu vou traçar uma linha reta. Né, ou quase reta aqui, pelo menos, tá? Bem, depois que eu for comparar esses três caras aqui, né? Eu tenho esses três caras a 30 graus Celsius e eu pergunto para você, ora, a 30 graus Celsius, qual desses três solventes possui uma maior pressão de vapor? Ou qual que possuiria uma maior vontade de passar para o estado de vapor? Ou qual que evaporaria mais rápido, em outras palavras? Ora, o que tem menor pressão de vapor é a água, né? Você percebe que ela tem uma pressão de vapor menor do que 100. Né? Ele tem aí uma pressão de vapor por volta aí de 50 milímetros de mercúrio, né? Já que a escala aqui está em milímetros de mercúrio. Logo depois, nós temos o etanol, que a mesma temperatura possui uma diferente pressão de vapor, que aí oscila entre 100 milímetros de mercúrio. Agora, olha o éter. O éter, nessa mesma temperatura de 30 graus Celsius, possui uma pressão de vapor de 600 milímetros de mercúrio. Muito maior. Isso significa que se eu pegar as três potes contendo éter, álcool e água, né, o éter evaporaria primeiro, o álcool evaporaria logo depois e a água demoraria mais para evaporar, justamente pela pressão de vapor. Tudo bem, galera? Bem, espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Bem, vamos lá. Só deixando destacado, e eu quero que vocês anotem isso, tá? Lembre-se, quanto maior a pressão de vapor de um determinado solvente, mais rápido ele evapora, que foi o que a gente já conversou, e a gente diz que ele é mais volátil. Tudo bem, galera? Significa que ele evapora mais facilmente, tá? Agora, lembre-se, quanto a pressão de vapor aumenta com a temperatura, foi o que a gente viu no slide passado, tá? A gente viu que a temperatura aumentou e a pressão de vapor aumenta junto, né? Não de uma forma do tipo AX mais B, né? Não diretamente proporcional, mas de uma forma, né, em curva, né? Que ele vai aumentando conforme a temperatura. E aí você tem que lembrar, pô, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor, não se esqueçam disso, ok? Deixa bem anotadinho isso no caderno de vocês, beleza? Bem, vamos continuar. Até agora, galera, a gente não viu propriedades coligativas de fato. A gente conceituou o que é uma pressão de vapor, né? E agora que a gente vai começar a entender o que são essas propriedades coligativas. A gente já viu no começo da aula que propriedades coligativas são justamente, né, a modificação das propriedades físicas do seu solvente, né, pela adição de um soluto não volátil. Logo depois a gente definiu o que é a pressão de vapor, né, para então a gente entender como é que ocorrem essas propriedades coligativas. Tudo bem? Beleza, galera. A primeira propriedade coligativa que a gente vai ver chama-se tonoscopia. Na hora que a gente adiciona um soluto não volátil a uma solução, ocorre a variação na pressão de vapor, que foi o que a gente acabou de ver. Né? Então, a pressão de vapor, que é a tendência que esse líquido tende a evaporar, né, ou a pressão que os vapores de um líquido exercem, né, na hora que você adiciona um soluto no volátil, essa pressão de vapor, a gente vai ver, ela vai diminuir. Ou seja, você vai diminuir a tendência que o líquido tem de evaporar. Depois eu vou explicar o porquê que isso acontece na próxima aula, não se preocupe, tá? Mas ocorre então essa variação na pressão de vapor. Você modifica a pressão de vapor da água ou de qualquer outro solvente que você utilize quando você adiciona um soluto no volátil. Tudo bem? A segunda propriedade que nós veremos chama-se ebulioscopia.
A ebrioscopia é a variação agora da temperatura de ebulição, ou seja, você vai ter um ΔTF, né? Uma variação da temperatura de... Aliás, aqui eu coloquei de fusão, galera, aqui, corrijam, é de ebulição, tudo bem? Não é de fusão, ok? Só corrigindo aqui. Então, você vai ter uma variação na temperatura de ebulição do seu solvente, tudo bem? A gente vai ver que quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente, né, você acaba por aumentar, a gente acaba por aumentar a nossa temperatura de ebulição. Isso significa que a água não evaporaria mais a 100 graus Celsius, ela evaporaria a 105, a 110, depende. Tudo bem? Então, a gente vai ver isso tudo com calma, não se preocupem, ok? A terceira propriedade galegativa principal que nós veremos é a crioscopia. A crioscopia é quando você varia a temperatura agora de congelamento, né, do seu solvente. E a gente vai ver que quando a gente adiciona um soluto não volátil a uma solução, a temperatura de congelamento diminui. Isso significa que, por exemplo, a água não congelaria mais a 0 graus Celsius. Ela congelaria a -5, a -10, seria mais difícil congelar a água. Galera, o que eu quero que vocês fiquem em mente é, quando eu adiciono um soluto não volátil a uma solução, eu tenho as três juntas, tudo bem, galera? Eu não posso escolher qualquer uma delas, tudo bem? Na hora que eu adiciono o soluto, já era, você leva o combo junto. Você diminui a pressão de vapor, você aumenta a temperatura de ebulição e você diminui a temperatura de congelamento, tudo bem? Isso aqui são os três principais efeitos que você ocasiona ao solvente, né? São as três principais modificações que você faz no seu solvente quando você adiciona um soluto não volátil. Tudo bem? Bem, galera, era isso que nós veremos, era isso que nós iríamos ver na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, coloque lá no comentário de vocês, ok? Coloque lá no comentário da videoaula, ok? Que eu vou responder todas as perguntas, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.